A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Segunda-feira, muito bom dia para você que tem seguido aqui a série de devocionais. Nós estamos enviando agora de segunda a sexta, todos os dias, uma palavra de Deus aos nossos corações. E dando sequência à série As Perguntas que Deus Fez, nós chegamos numa das perguntas mais emblemáticas que o Senhor Jesus fez em toda a história bíblica. O texto base de hoje está lá no 4º capítulo do Evangelho de Jesus, conforme Marcos escreveu, no versículo 40, está escrito assim: Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? São duas perguntas em um versículo somente, e mais uma vez Jesus colocava o povo para pensarem naquele momento. Como todas as perguntas que ele fez ao longo de toda a Escritura, não é porque ele não sabia a resposta, afinal ele é o onisciente, aquele que tudo sabe. Mas as perguntas que o Senhor faz para as nossas vidas, eles têm um tom de pedagogia, para que nós aprendamos com as respostas quais assim o Senhor deseja extrair de nós. O contexto é uma tempestade, o povo aqui, os seus discípulos estavam em meio a uma tempestade dentro de um barco, e Jesus se encontrava no meio dessa tempestade, dentro do barco deles, dormindo lá na polpa, lá na parte de trás do barco, e eles desesperados, não sabiam se aquela tempestade afundaria o barco, porque a Bíblia relata que ali eles já viam a água entrando aos poucos dentro do barco, e o desespero, e eles começam a clamar ali naquele momento, e Jesus, no meio de todo aquele processo, acorda, acalma a tempestade e faz a eles essa pergunta. Lembre-se, irmãos, nós, por caminharmos com o Senhor Jesus, nós não estaremos privados de passar pela tempestade. Nós não estaremos privados de passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas dores, pelas intempéries, como eu falo, pelos dissabores da vida. Mas o fato de nós estarmos caminhando na presença do Senhor, colocando definitivamente a nossa fé única e exclusiva no Senhor Jesus, e reconhecendo que somente a sua presença nas nossas vidas é suficiente para acalmar toda e qualquer tempestade, isso fará com que nós atravessemos essas dificuldades que por vezes podem nos abater ao longo desta caminhada, desta aventura que é a vida aqui na Terra. Jesus faz essas duas perguntas: por que vocês são tão medrosos? E como é que vocês ainda não têm fé? O medo pode ser que, por vezes, abata sim o nosso coração. Pode ser que, por vezes, esse medo ele venha ser presente nas nossas vidas. Mas existem dois tipos de medo, e eu ensino isso no ambiente de discipulado, de ensino, na caminhada aqui com as pessoas. Existe o medo natural, das coisas naturais, um medo que realmente serve como proteção das nossas vidas, mas existe um medo que é uma confissão contrária à nossa fé. Situações que nós julgamos como impossíveis de serem realizadas, pode ser que gere esse sentimento chamado medo, e nós, por vezes, até mesmo de forma inconsciente, acabamos por fazer uma confissão contrária à nossa fé, cauterizando o autor e consumador da nossa fé, retirando a esperança naquele que poderia sim fazer algo para as nossas vidas, e depositando a nossa fé e a nossa esperança numa incerteza das circunstâncias. O fato é que nós, diante de qualquer uma dessas situações, seja um medo físico, um medo de altura, um medo se um leão vier na sua direção, na nossa direção, nós precisamos confiar no Senhor. Lembre-se que, usando essa ilustração de um leão, quando Daniel foi colocado naquela cova dos leões ali naquele momento, a Bíblia diz que não foi ele que foi blindado, não foi Daniel que foi de alguma forma protegido ali num canto com uma parede, com uma barreira de anjos. A Bíblia diz que Deus, ele cerrou a boca dos leões, fechou, era como se os leões quisessem talvez comer, alimentar ele, e eles não conseguiam nem sequer abrir a boca, porque o Senhor estava com Daniel. E quando nós confiamos plenamente que o Senhor está nas nossas vidas, Ele está no nosso barco, mesmo em meio às dificuldades, certamente nós não seremos esquecidos. Quando trata-se de medos relacionados a causas impossíveis de nós sermos libertos, livrados, situações relacionadas à nossa alma, ao nosso coração, depressão, angústia, uma série de situações que podem sim abater a vida do cristão ao longo da caminhada, o Senhor também é uma resposta. Basta somente nós cremos. Não permitir que este medo adentre no nosso coração, e também que este medo não venha cauterizar, excluir a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Então meu convite para nós nessa semana é que, independente das lutas, das tempestades, dos ventos contrários que soprem sobre as nossas vidas, que nós venhamos confiar plenamente naquele que é o autor e consumador das nossas fés. Aquele que fez todas as coisas, aquele que acalma o vento, acalma o mar, acalma a tempestade, aquele que provê, aquele que cuida, aquele que guerreia as batalhas, é aquele que está sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, no poderoso nome de Jesus, nós nesta segunda-feira elevamos os nossos pensamentos ao Senhor, entregamos através desta oração uma total confiança ao Senhor. Sabemos que por muitas vezes, Paizinho, nós nos sentimos entristecidos, um tanto quanto acuados, com medo, Senhor, em relação às grandes dificuldades que por vezes abatem as nossas vidas, assim como essa tempestade, nessa situação aqui ocorreu ali com os discípulos do Senhor Jesus. E nós não queremos ser assim como eles naquele momento, que mesmo vendo que o Senhor Jesus estava no barco, eles permitiram que o medo, que a aflição, o desespero entrasse nos seus corações. Não, Paizinho, nós não queremos agir dessa forma, por isso nós pedimos aqui nesta manhã que o Senhor aumente a nossa fé, abra os nossos olhos para que nós enxerguemos aonde está, em cada passo da nossa vida, a Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor leve embora todo medo, toda aflição, toda falta de fé, Senhor, toda confissão contrária de fé que seja levada embora, e que nós foquemos, que os nossos olhos estejam fitos somente no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, esta é a nossa oração nesta segunda que o Senhor assim bem nos preparou. Amém.
Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, seus sonhos e seus planos. Que você tenha uma semana incrível, longe de medo, de aflição, porque o Senhor Jesus está no barco das nossas vidas. Deus te abençoe.